Olá, torcedor botafoguense, começando agora aqui na TV Botafogo, mais um Fala Guerreiro. E hoje mais um convidado que passou aqui pelo Botafogo e deixou saudade em muitos torcedores. Meio atacante, Paulinho Deoli. Paulinho, obrigado por ter aceitado o convite aí, participar desse quadro. Prazer é todo meu, é uma alegria poder estar falando aí para matar um pouco a saudade junto com os botafoguenses. Paulinho, vamos falar um pouco do início da sua carreira. Não foi aqui no Botafogo, foi lá no sul do Brasil. Conta um pouco do início da sua carreira. Bom, eu tenho um irmão que foi contratado pelo Grêmio, junto ao Novo Hamburgo, e logo em seguida eu me transferi para lá, ainda no período de avaliações com 14 anos, e tive aí 4 anos trabalhando na base do Grêmio. Tive a felicidade de ser convocado para as seleções gaúcha, e aí já começaram as especulações com 16, 17 anos para a seleção brasileira. E no final desse período que eu estava no Grêmio na faixa de 17 anos, meu irmão foi dispensado e eu resolvi na época, vamos dizer assim, dar o troco, né, e me vingar, e eu resolvi optar por sair do Grêmio judicialmente. Foi uma briga de 9 meses na justiça, me transferindo para o Fluminense do Rio de Janeiro, mas no final das contas a gente conseguiu vencer na justiça, eu consegui me profissionalizar. Com 18 anos eu já era jogador do Fluminense. Quando você decidiu entrar na justiça contra o Grêmio, você já tinha contato com o Fluminense ou não? O pessoal já tinha te procurado? Com certeza, eu tinha disputado um campeonato com 17 anos, aí uma Taça Rio com 42 clubes grandes do futebol brasileiro, e onde eu fui escolhido o melhor jogador desse campeonato, e nós chegamos na final. Então eu tive vários contatos, só que na época não existia essa coisa que existe hoje de aliciamento de jogador. O Fluminense não fez nada disso, existiam alguns empresários que estavam no início, e o contato que eu tive direto de clube foi o Corinthians e o Fluminense. E na época, jovem, eu optei pelo Rio de Janeiro pela vida, né, do calor, as praias e tal, então eu optei por essa situação. E o Fluminense tinha sido campeão em 84, isso foi em 86, e tinha aí com muitos gaúchos na época, o Jandiro, o Branco, o Leomir, jogando pelo Fluminense, então isso pesou um pouquinho, eu resolvi me transferir. Que ano isso, Paulinho? 86, 1986. Você não chegou a jogar com o Edson Mariano lá não, né? Cheguei, com certeza. Depois junto, o Mariano teve um tempo longo na base do Fluminense. Depois, quando eu já estava no profissional, o Mariano, ele é de 66, ele tem 2 anos, ele é 2 anos mais velho que eu. A gente se encontrou, trabalhamos juntos, chegamos a disputar a semifinal do Campeonato Brasileiro de 88 e 89, onde o Bahia se sagrou campeão. Sua chegada no Botafogo 91, Paulo. 91. Como é que foi essa negociação, sair do Fluminense e vir para o interior de São Paulo? Foi uma escolha que na época a gente não tinha direcionamento de ninguém, né? Era jogador que tomava a decisão. Exatamente, jogador. Então eu me aconselhei com o meu grande amigo até hoje, o Alexandre Torres, filho do capitão, e eu falei, poxa, o que eu faço? O presidente do Botafogo está aí, aliás, todo o mérito para ele, né? O Montefeltro foi até o Rio de Janeiro, quer dizer, fez um trabalho fantástico, porque ele foi atrás da peça que faltava, quer dizer, ele procurou, ele se informou, e ele precisava de uma peça, e ele achava que esse jogador camisa 10 seria eu. Então ele veio até o Rio de Janeiro, e eu fiquei aí uns 3, 4 dias procurando informações e pensando. E aí o pessoal falou, pô, o futebol de São Paulo está crescendo muito, hoje está muito superior ao futebol do Rio de Janeiro, vai disputar um campeonato rápido lá e depois você volta. E aí eu gostei tanto da cidade, fui muito bem acolhido aqui, que resolvi, disputei a Série B, né, pelo Botafogo, a gente estava indo muito bem até aquele jogo histórico que a gente massacrou o Guarani aqui, mas no último minuto tomamos um gol de cabeça, de costa, um gol incrível, e aí a gente saiu dessa disputa, que a gente tinha tudo para subir para a Série A, e em seguida eu voltei para o Rio de Janeiro, para o Fluminense, mas o Fluminense chegou às finais do campeonato, eu tive uma lesão na perna, e o Montefeltro voltou a me contactar, e eu resolvi voltar para disputar o Paulistão, e fiz muito bem, porque fizemos um campeonato maravilhoso. Você lembra daquele time? Com o Edson Mariano, né? Com certeza. Palmieri, a base mais ou menos, teve o Marola uma época. Às vezes eu posso falhar em algum jogador, mas com certeza foram esses que a gente trabalhou. Palmieri, Leandro Silva, que veio do Flamengo, Edson Mariano, Lucílio e Elias, Galo, Valdeir e eu, Bira, aí oscilava um pouquinho, às vezes jogava mais o Bidotti. Nós tivemos alguns atacantes, o Tonello
participou do grupo, o Demetrios estava começando na época, e aí teve o João Carlos, o Claudinho também na ponta esquerda, mais ou menos esse era o nosso... Você lembra dos gols que você fez, de alguma partida em especial? Não tem como, né? O jogo aquele com a Portuguesa marcou porque foi assim, uma mobilização da cidade inteira durante a semana, era um jogo decisivo para a gente classificar, a Portuguesa ainda tinha uma pequena chance com o técnico Emerson Leão, e aí a cidade se mobilizou na semana. Foi uma coisa incrível a torcida e a gente precisava da vitória para garantir a classificação, e aos 40 minutos do segundo tempo mais ou menos, deu uma falta do lado esquerdo do nosso ataque, uma falta um pouco distante, e o Rodolfo Rodrigues, com toda a sua experiência no gol, quer dizer, eu tive que assumir e resolvi bater de uma maneira que deu muito certo e a gente conseguiu a classificação com esse gol. E o Paulinho batia muito bem falta, né? Ali na entrada da área ali era meio gol, né? Eu tinha uma qualidade boa com as duas pernas, então principalmente na Europa depois eu me destaquei muito fazendo gols de bola parada, então isso era uma vantagem que eu tinha. Você lembra do seu último jogo aqui no Santa Cruz? Meu último jogo aqui no Santa Cruz? Eu lembro. Diretoria do Botafogo contra os jornalistas. Você fez um gol de falta, a gente vai mostrar ele aí. Esse eu me lembro, esse foi bacana. Fez 2 gols, Paulinho? Eu acho que foram 2 gols, mas foi um dia muito bacana, porque a gente uniu ali com o pessoal, foi bacana, acho que o pessoal de fora comentou depois bastante. Tá certo que o nosso goleiro, na época eu tava jogando pro time da imprensa, era bem ruim, mas você conseguiu fazer 2 gols. Foram 2 golzinhos, mas deu pra ajudar o meu time. Paulinho, depois na Europa, você também fez muito sucesso lá, né? Ganhou muito dinheiro também, tá tranquilo, né? Vale lembrar que na época a gente não tinha os salários nem comparando, não se pode comparar com hoje. Na Suíça eu te diria que foi assim uma trajetória muito boa. Inclusive fui campeão na Suíça. Jogou no Lugano e mais um clube? No Lugano e no Sangalo. Mas o meu ponto alto foi no Lugano, onde a gente foi campeão. Sempre estávamos na primeira, segunda, terceira colocação do campeonato. E eu tive o privilégio de jogar com o Mauro Galvão, né? Que é meu grande amigo até hoje, que nos ajudava demais. Jogamos Copas Europeias, joguei contra o Real Madrid no Bernabéu, quer dizer, umas experiências incríveis. E aí eu fui vendido depois para a Grécia, onde aí sim eu posso dizer que, inclusive financeiramente, aí foi uma outra coisa. Aí foram coisas assim que eu costumo dizer que de Deus mesmo, porque eu fiz gols e fui o melhor estrangeiro do país. Então, realmente foi uma coisa um pouco diferenciada, onde eu falo que Deus pôs a mão porque eu tive um destaque muito grande, recusei contratos longos com grandes clubes e voltei para o Brasil porque eu achava que era a hora de voltar, mas realmente na Grécia foi um destaque bem bacana. Paulinho, em 2011 você retornou para o Botafogo, um desafio muito grande que é ser gerente de futebol, né, ser o homem forte do futebol de uma equipe. Foi uma das maiores dificuldades da sua vida dentro do futebol, foi essa? Na verdade eu tinha recusado 2 convites anteriores, né? Eu optei porque eu gosto muito do Tom Henrique e as pessoas que estavam envolvidas, tinham algumas pessoas, Salles, né? Henrique Salles, e tinha algumas pessoas, uma pessoa de caráter, né? Eu viso muito isso, eu sabia que o clube do Botafogo podia crescer muito, mas tudo é aprendizado. Com todos esses anos que eu estou trabalhando lá fora, a mentalidade lá fora não tem nada a ver com a daqui. Então eu entrei visando fazer um trabalho, internamente nós fizemos, você vê, hoje se você perguntar internamente os meninos, o Daniel, por exemplo, estava 10 meses sem receber salário, abandonado no clube. Hoje ele é o lateral direito, tem uma experiência larga. O menino fomos nós que trouxemos para o Botafogo, que está no Joinville, me foge o nome. O Francis? O Francis, para jogar na base, já cogitamos para colocá-lo no profissional imediatamente. Resgatamos a base de uma maneira muito forte, algumas coisas internas da estrutura que a gente precisava melhorar, fizemos contatos com os empresários. A minha preocupação não era resultado, até porque não tinha importância a Copa Paulista, mas o grande erro, isso eu digo para você assim, sem sombra de dúvida, foi ter entrado e aceitado no início algumas coisas com promessa, não, isso vai mudar. Então eu deveria ter dito, não, dessa maneira eu entro, dessa maneira eu não entro. Mas enfim, segue a vida, foi, aprendi coisas que eu vou inclusive usar agora, eu estou com 2 grandes oportunidades aí para acontecer e é tudo aprendizado. Paulinho, está acompanhando esse ótimo Paulistão do Botafogo? Tenho acompanhado, na verdade, não todos os jogos dos outros clubes, tenho acompanhado o Botafogo e acompanho os grandes, né, por uma eventual possibilidade de negociação com clubes. E tenho visto a situação do Corinthians, né, que na verdade não é de agora, é desde o ano passado já.
Mas o Botafogo está com um time que me chamou a atenção. Não gostei muito do último jogo, contra o Oeste, se não me engano. Primeiro tempo das duas equipes eu não gostei do jogo em si, mas o Botafogo entendeu qual é a proposta, né? Sem estrelas, mas um grupo homogêneo, tem uma defesa com o Gaúcho voltando, que eu acho que deu uma estabilidade boa ali, aproveitando algum menino da base, um treinador pé no chão, que sabe o que quer. Eu acho que o Botafogo está no caminho certo, deve classificar pelo menos, e a gente espera que dê sequência e quem sabe aí possa entrar para campeonatos brasileiros, que é o maior sonho de todos aqui. Paulinho, obrigado pela entrevista, sucesso na sua carreira pessoal e também na profissional, que você talvez possa voltar para o futebol aí. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer, um abraço a todos os botafoguenses. Aí então, meio atacante, deixou saudade nos torcedores do Botafogo, fez um grande Paulistão e também uma Série B aqui no início dos anos 90, 91, Paulinho Andrioli. A gente volta na próxima semana com mais um ex-grande jogador que passou ou que foi formado aqui no Tricolor de Santa Cruz.